senhores, agora é a hora de brincar. Aquela brincadeira com fundo de verdade. Gustavo Ribeiro, tá na hora de você brilhar. Explicando aí o que a gente vai fazer. É uma tier list. Esse é o elenco do Vasco, incluindo jogadores que retornam de empréstimos. Jogadores, tem alguns ali, inclusive, que estão fora, que estão terminando o contrato, então a gente já pode também imaginar o que vai acontecer com eles. Então tá todo o elenco do Vasco por ali. E as categorias. Sobe aí, Gustavão, pra gente observar. Titular absoluto, grande utilidade, dá para compor, empresta, pode sair e vai com Deus. Então, claro que é uma brincadeira com um pingo. E cada jogador a gente vai passar aqui o panorama. Então, além de ser uma brincadeira, que eu, Gustavo e Felipe, vamos opinar, vamos debater, mas também vamos informar vocês. Então, continue na linha. Continue na linha, que agora também vem brincadeira, vem debate, vem opinião, mas também vem bastante informação. Beleza? Então vamos começar. Léo Jardim, eu acho que não precisa nem perder tempo com isso, até porque também tem que ir no mercado daqui a pouco para fazer aquelas compras de Natal. Então, esse aí é favas contadas, né, Gustavo e Felipe? Titular absoluto, acho que 2025 não foi o melhor ano dele com a camisa do Vasco, mas continuou sendo uma peça primordial que levou o Vasco para a final da Copa do Brasil, né? Titular absoluto pro Léo Jardim. Com certeza, isso aí não tem nem nada para falar. Desce um pouquinho. Vamos lá agora para Fusato. Fusato, desde que entrou, não correspondeu, né? Demonstrou muita insegurança e para ser reserva imediato, não vale, né? E a gente tem ali outros goleiros da base que demonstraram nos treinamentos tanta capacidade quanto o próprio Fusato. Então, ele pode sair. Ele pode sair. É um jogador que já tem uma certa idade, já rodou na Europa e quer jogar também, né? Ele veio até na questão de, porra, será que eu vou conseguir? Mano, o Léo Jardim renovou até 2030. Então, Fusato, a ideia dele, o staff dele entende, cara, vamos procurar um time pra jogar, porque aqui a gente não vai. E quando a gente jogou, a gente não foi bem. Então, informação, ele pode sim sair. Agora eu quero saber com vocês dois também. Ô Joel, vou fazer uma pergunta pra você. Pode sair ou vai com Deus? Porque você pontuou bem, o Fusato sempre que teve a oportunidade foi muito mal. Ah, eu acho que é um vai com Deus bonito ali pra ele, né? E eu vou explicar na sequência porque, na minha opinião, vai com Deus. Você, Gustavo? Não, eu também vou com vai com Deus. Eu fiz esse questionamento pra levantar a bola pra você, eu concordo. Pra mim é vai com Deus. Então, vamos lá. O Jadeilson Ferreira, ó, deixando um superchat dizendo, vou fazer aqui também, hein? Vamos ver se pensa igual. Perfeito, vamos junto. Todo mundo junto nessa. Vamos lá então. Fusato vai com Deus, Filipão? Vai com Deus total. E, assim, é até difícil para os goleiros que fecham com o Vasco, né? Foi assim com... Me fugiu o nome dele agora, o que estava no Internacional. Kehler e o Ivan. Kehler e o Ivan. Exato. Eu tinha até esquecido do Kehler, olha só. Tinha até esquecido O Kehler porque o Kehler foi embora sem jogar sequer um jogo. O Ivan chegou a jogar antes do Léo chegar, né? Isso. E o Daniel e o Fusato chegou a jogar ainda com o Léo. Mas assim, cara, é muito difícil ser goleiro reserva no Vasco, a verdade é essa. Mas Claro. A gente também precisa de um goleiro reserva mais seguro, um goleiro reserva à altura. Então, para mim, o Fusato pode ir com Deus. O meu parceiro China Scooter, da Tulipa Vascaína, tá dizendo aqui, Léo Jardim é um grande goleiro, mas treina com aquela borracha amarrada na baliza e no corpo dele. Quando começa o jogo, ele acha que tá preso a essa borracha. Realmente, ele tem esse problema de não sair do gol. Mas, de todo modo, é um baita goleiro. E eu cravo aqui, goleiro top 8. Até para brincar um pouco de Pedrinho, que mais uma vez foi mencionado no GE. Obrigado pelos créditos, Mamãe Globo. Muito obrigado. Né? É top 8. Léo Jardim é top 8. Não dá pra dizer que não é. Mas vamos lá. Pablo e ali o Felipe Gabriel. Eu acho que o Pablo, se eu não me engano, teve uma informação que ele renovou por mais um ano. Justamente por isso, pelo fato do Fusato, né, ser mais experiente e buscar até novos ares, o Pablo aparece como uma opção. Eu acho, cara, que ele dá pra compor como terceiro goleiro. Eu quero saber de vocês. E a ideia é essa, ele compor o elenco como um terceiro goleiro. Para segundo eu acho arriscado. Mas também ele nunca foi experimentado, né? Eu acho que ele merece. Só que vai saber quando essa chance vai chegar. Então,
mas eu acho que dá pra compor. Você, Gustavo? Não, concordo com você. Cara, a gente já viu. Claro que é difícil a gente colocar essa responsabilidade de goleiro reserva para os dois meninos, né? Mas a gente já viu em 3 temporadas do Léo Jardim que dificilmente ele é um goleiro que se machuca, dificilmente fica suspenso. E eu acho que pra gente não ter um gasto, até uma oportunidade pro Felipe Gabriel, que se mostrou um goleiro que tem muito potencial, Vou falar sobre ele também. eu iria tanto com o Pablo como com o Felipe Gabriel, com os dois goleiros reservas. E aí talvez o Felipe Gabriel sendo o imediato, né, o reserva, o segundo reserva, e o Pablo como terceiro. Eu não vejo essa necessidade de trazer um outro goleiro com mais rodagem, porque é a terceira temporada que aconteceu isso. Terceira temporada que o jogador teve poucos minutos, e no caso do Fusato nem agradou. Então, para mim, eu iria com os dois jogadores para compor. Perfeito. O Felipe Gabriel, eu vou até falar um pouco sobre ele. Ele é um jogador de seleção brasileira de base, né? Então o Vasco tem muita esperança nele. Só que a gente lembra dos jogadores que a gente teve de base, Lucão e Jordi, que sempre também foram convocados para a seleção e não engrenaram, né, cara? Então o Vasco tem um certo receio com o goleiro da base, infelizmente, Gabriel Félix, Jordi e Lucão, quando tiveram oportunidade, foram muito mal. Então o Vasco está fazendo de tudo para que isso não aconteça com o Felipe Gabriel. Tendo um goleiro como o Léo Jardim até 2030, e goleiro a gente sabe que amadurece mais tarde, porque o erro tem que ser 0, eu também acho que o Felipe Gabriel pode compor. Para ser segundo, eu acho arriscado. Eu acho que o Pablo é quem deveria ter essa bronca, até por uma questão de antiguidade, de experiência, que é na idade e nos treinamentos. O Pablo a todo momento treina com os goleiros com os goleiros profissionais, enquanto o Felipe Gabriel teve muita preparação de sub-20, jogou muito no sub-20. E querendo ou não, a exigência é diferente. Mas eu concordo com você, Gustavo, não dá para compor. Concorda também, Filipão? Sim, dá para compor. A única coisa que eu discordo com o Gustavão é essa dos dois goleiros da base estarem ali sem a necessidade de um goleiro mais experiente. Acho que eu até faria o contrário, assim, minha opinião. Enfim, eu acho que o meu terceiro goleiro seria o Felipe Gabriel e eu daria uma rodagem maior para o Pablo. Não sei se emprestando para ele ganhar mais minutos, enfim. Mas o meu terceiro goleiro seria o Felipe Gabriel. Seria Jardim, traria um goleiro a nível Jardim e o Felipe Gabriel seria meu terceiro goleiro. Então, só para constar, tá? O Fusato, né, existe a possibilidade de saída porque ele quer jogar. E ele já tem 27, se eu não me engano, 26 anos. Então, esse vai com Deus ali era o do pode sair, mas todo mundo concordou que um vai com Deus é aquilo. Tem que ser negociado, pelo menos na nossa opinião. Mas a informação é que ele sim pode sair do Vasco nessa próxima janela. Vamos seguindo aí. Paulo Henrique, eu acho que, apesar da reta final muito ruim, titular absoluto, né, gente? Não tem muito o que falar, né? Sim, não, é isso. Titular lateral absoluto. de seleção brasileira, né? Por mais que tenha feito uma reta final decepcionante, acho que a palavra é essa. A gente tinha uma expectativa que ele pudesse ser um ponto de diferença, poderia decidir alguma partida, essa semifinal, final, longe disso. Mas é a melhor temporada dele com a camisa do Vasco, né? Terá o período de férias agora para descansar a cabeça, tem pré-temporada e aí no ano que vem a gente acredita que ele já volte 100% renovado, sendo aquele PH que o levou à seleção. Então, titular absoluto. Com certeza. Vamos seguindo então. Puma Rodrigues tá de prestes a renovar contrato e apesar de muita gente não gostar, eu acho que ele tem grande utilidade. Se mostrou assim, cara. Porque, assim, a mesma voz que o xinga por uma perda de duelo contra o Mateuzinho é o mesmo que o aplaude quando ele bate um pênalti com uma frieza contra o Fluminense e quando ele faz um belo jogo contra o Fluminense e um belo jogo em Itaquera também. Ele fez um grande jogo em Itaquera. Eu acho que se a gente somar semifinal e final, eu acho que o Puma foi melhor que o Paulo Henrique improvisado na lateral esquerda. Apesar daquele erro. E foi um conjunto de erros, né, cara? Não foi só o erro do Puma, mas podia ter feito a falta, podia ter tocado, beleza, tá tudo bem. Mas ele demonstrou grande utilidade. Todos de acordo? Não, sim. Eu tô vendo aqui alguns comentários, né? Obviamente o pessoal tá muito bolado com o elenco, né? Falando do PH, do Paulo Henrique antes. Cara, a gente precisa fazer um cenário realista, né? O Campeonato Brasileiro começa em cerca de um mês.
um pouquinho mais de um mês para começar o Campeonato Brasileiro. Não dá pra gente imaginar que vai desfazer do time inteiro. Teve até alguém aqui, um comentário de um amigo aqui, falando que o Paulo Henrique deveria ser para compor e precisamos de um lateral mais seguro. Como que a gente vai achar um lateral nessa situação para que seja titular em cerca de um mês? Cara, então, a gente tem que ver com um certo realismo, né, nessa nossa brincadeira. Desculpa, eu acho que aí não entra nem a palavra realismo. Um jogador que foi convocado pela seleção brasileira nas últimas 2 convocações, que ganha o prêmio de melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, ele dá pra compor? Cara, se ele dá pra compor, imagina os outros times, os outros 19 times da Série A. Então traz o Arnold do Real Madrid, que vai chegar já vestindo a camisa, e o PH pra compor. Pois é, assim, cara, o Flamengo, que é o Flamengo, multimilionário, campeão aí, tem Varela e Emerson Royal. E o Emerson Royal, pra mim, na minha visão, é pior que o Puma, cara. Minha opinião. Minha opinião. E na visão da torcida rival, ele já tinha saído há muito tempo, o Emerson Royal. A galera já reclama dele há muito tempo. E eles ainda tem o Danilo, que pode fazer lateral direita. Isso. Né? Mas joga o Varela. Não, e detalhe, e o Varela, que sempre foi tratado como patinho feio, agora que foram ver o valor dele. Pra vocês entenderem o quanto, cara, lateral é a posição mais escassa do futebol, tá? O Atlético Mineiro tá pegando o Renan Lodge e o Fluminense já foi atrás do Arana. O Arana que tá que sofre problemas físicos assim há muito tempo. E o Fluminense fechou a temporada com o René. René, experiente pra cacete. E fez uma boa temporada, tá? René fez uma boa temporada. Então é só pra vocês entenderem, gente. Calma, eu sei que é maneiro fazer esse tipo de exercício agora, porque tá todo mundo pé da vida, e com razão. Mas, gente, pelo amor de Deus. Paulo Henrique pra compor, não dá. Não dá, mas vamos seguindo, vamos seguindo. O Rafaelzinho aqui, ó. O PH se cagou, mas agora já se desborrou. Já desborrou. Vamos lá. É um cara também que nunca ganhou título, não. Até o ano de 22, ele não tinha jogado em nenhum time dos 12, cara. E ele tem 26 anos, cara. 27. Hoje ele tem 28. Ele chega no Vasco como refúgio do Atlético Mineiro. Gente, por mais que a gente tá falando de um jogador que... Tudo aconteceu muito rápido, né? Primeira final e antes foi convocado pra seleção brasileira. Potencial ele tem, pô. E a primeira, aí, pelo menos que eu me lembro, é a primeira oscilação do PH desde que chegou ao Vasco, né? Ele não vinha sendo aproveitado quando ele chegou, ele ficou um tempo sem ser aproveitado. Quando ele passou a ser aproveitado, ele de cara já agarrou a oportunidade. E aí de 23 para cá, essa é a primeira oscilação, a primeira queda mesmo o primeiro declínio do PH. Então, eu acho que tem crédito. Tem crédito para o ano que vem ele começa a continuar como titular e voltar a ser o PH que a gente conhece. Em 24 ele fez uma temporada muito boa, em 25 ele chega no seu auge e também no seu declínio, mas o declínio dele é nível 23, assim, que também foi um ano ok. É porque a gente se acostumou com o PH num nível muito alto, né? Mas vamos seguindo aí, o Gustavão. Perfeito. O próximo que tá aqui na nossa lista é o Paulo Ricardo, né? Paulinho, que tá lesionado, né? Tá até difícil a gente falar ali. Paulinho, que ele recebeu uma proposta do Galo, 2 milhões de euros, se eu não me engano. O Vasco não quis emprestar, mas o staff dele quer que ele seja emprestado. O Paulinho, né, o Paulo Ricardo, ele vive o mesmo movimento do Leandrinho. Muito promissor na base, mas não conseguiu desabrochar. Tanto é que ele iria pro Volta Redonda, acabou melando a negociação e ele voltou. Então o que dá para falar sobre o Paulo Ricardo? Ele precisa, se o Vasco acredita nele, empresta. Mas eu colocaria para compor, porque se o Puma é visto como lateral esquerdo, o Paulo Henrique precisa de um reserva para lateral direita. Mas, vendo que o Paulo Henrique também não dá espaço e ainda tem o Puma, eu emprestaria o Paulo Ricardo. Vocês? Não, acho que faz sentido sim. Vale lembrar que, como eu falei, o Paulo Ricardo está lesionado, então difícil que esse empréstimo aconteça logo no começo da temporada, né? E ele até tem um azar, né? Porque o ideal é que ele tivesse rodagem nesse começo do Carioca, né? Tem alguns jogadores aqui que, se tivesse uma categoria, jogar o Carioca, eu colocaria pra gente poder ter um parâmetro do que fazer na temporada. Mas como ele já vai iniciar ali com a temporada em andamento, provavelmente o brasileiro já rolando, de fato o Paulinho não tem muito espaço, iria com um empréstimo para ele. E
E você, Filipão? Concordo. Até porque quando o Vasco indica a renovação já com o Puma, ele não está renovando com o Puma para a lateral esquerda, porque ele sabe que o Piton vai voltar e o dono da posição nesse momento é o Piton. Então, é muito para manutenção do PH, né? No caso, o PH titular e o Puma reserva do PH mesmo. Então, eu acho que emprestaria também o Paulo Ricardo. Vamos seguindo então. Carlos Cuesta, titular absoluto, né, gente? Não tem muito o que. Apesar de ter ido muito mal, é titular absoluto. Não tem muito o que fazer. Acho que a gente começa a temporada com essas duas peças aqui como titular absoluto, né? Sim, Cuesta e Robert Pode Renan ser? pode ir como titular absoluto. Não tem muito o que fazer. E aí, relembrando que é o contexto. Acho que tu colocou algum número mínimo ali de. Ah, tá. Achei que Não, tu já tinha. foi. Robert Renan também. E agora vamos aos reservas, né? Maurício Lemos vai com Deus, gente. Não jogou, não vai renovar, contrato termina agora em dezembro. Vai com Deus. O Lucas Freitas, É difícil esse aí, hein? ele tem contrato até o final do ano. Mas cara, assim, eu tenho uma opinião sobre o Lucas Freitas, que foi um custo-benefício mais tranquilos do Vasco. Veio de graça, salário baixo, e jogou alguns jogos até num nível ok, bem aceitável. Então eu acho que dá para manter um. Então eu manteria o Lucas Freitas em vez do Lucas Oliveira. Eu acho que dá para compor o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira vai com Deus. Vocês. O Lucas Oliveira eu concordo com Vai com Deus, já vou encaminhar ele aqui. O Lucas Freitas, cara, vendo um cenário realista, eu acho que ele vai permanecer no Vasco, é um jogador que tem contrato, como você disse, tem um custo-benefício baixo, mas aí eu colocaria um asterisco que o Vasco precisa contratar um zagueiro nível superior ao Freitas. Isso eu Porque concordo. vamos desenhar aqui um cenário de uma partida importante, vamos botar aqui na final da Copa do Brasil que o Vasco chegou. Ou o Cuesta ou o Robert Renan estivesse fora. Você teria confiança no Lucas Freitas sendo o zagueiro imediato? Quem entraria. Não, quem substituir? seria recuado, quem iria jogar na zaga era o Hugo Moura. Então, a prova de que ele não tenha a total confiança, né? Exatamente. Não, concordo com você. Só que tem um detalhe. O Lucas Freitas, ele tem contrato até o final do ano. Assim como o Lucas Oliveira. Então, eu não descartaria até mesmo um empréstimo e aí tchau e benção. Só que nesse momento, o Vasco até busca um zagueiro. Um zagueiro. Então, dentro Imaginando- desse contexto, vai ter que permanecer com ele para compor. Isso. O Vasco Só tá vai contratar um? Exatamente. O Vasco tá no mercado em busca de um zagueiro e esse zagueiro pra disputar a posição, que aí você já começa a aumentar o nível do elenco. É assim que funciona. O Vasco tem que ter um elenco melhor ano que vem do que teve nesse ano. Como o elenco desse ano é melhor do que o de 24. Como o elenco de 24 é melhor que o do de 23. O Vasco está numa construção. Então, passa muito por um zagueiro melhor que o Lucas Oliveira e melhor que o Lucas Freitas para brigar com o Cuesta e com o Robert Renan. Dentro desse contexto, para mim, ele dá para compor. Mas ele fica ali na linha tênue entre dá para compor e pode sair, ou empresta, ou algo parecido. Mas eu quero saber de vocês, evidentemente. Para mim dá para compor. É um zagueiro que teve sua oscilação também, mas ele, em alguns momentos, em determinados momentos, foi titular com louvor dessa zaga, né? Que aí muita gente até falava, olha, o zagueiro que veio mais desacreditado, talvez, foi o zagueiro que, de fato, já assumiu a posição. Isso lá no começo, assim que ele chegou. Então, eu acho... Não, Pode falar. é só pra. Né, porque lembra o Vasco fez muitos jogos com o João Vitor e o Lucas Freitas. E o João Vitor falhava muito. E o Lucas Freitas fazia uma partida ok, muitos jogos. E depois da saída do João Vitor, o Lucas Freitas compôs com o Hugo Moura. Durante muitos jogos também. Ele de fato foi sair do time quando o Robert Renan chega. Não necessariamente não que seja uma regra, mas talvez o Vasco esteja procurando até um zagueiro de perna direita, né? Já que ele tem o Freitas e o Robert Renan ali pelo lado esquerdo, o Cuesta, e aí faltaria esse zagueiro da perna direita, né? Então, talvez, se de fato foi isso mesmo, o Vasco estiver procurando um zagueiro destro, o Freitas já tá meio que garantido. Eu o Vasco ficaria procura mais tranquilo. um zagueiro que joga pelos dois. Porque fica muito condicionado o Robert Renan pela esquerda e o Cuesta pela direita. O que o Vasco gostaria o que o Vasco quer no mercado é um zagueiro que saiba jogar nos dois lados, justamente para você não precisar trazer dois de bom nível. Você traz um de bom nível e aí ele vai brigar com o Robert Renan e com o Cuesta. Porque no esquema do Diniz, no modelo do Diniz, o
O Robert Renan é o queridinho. É um cara que tem muita boa saída e tal, sabe conduzir bola. O Cuesta já é um pouco mais grosso. Mas dá conta do recado também, por ser rápido, jogar em linha alta e tal. Mas a expectativa é um zagueiro destro, mas que também possa fazer o lado esquerdo. Por isso que nesse contexto o Lucas Oliveira acaba sendo mais escanteado nesse contexto. Alguém queria Sim. falar? Não, eu ia falar que eu fico mais tranquilo com deixando o Lucas Freitas nesse dá pra compor, caso o Vasco consiga trazer um zagueiro que entra aqui nessa categoria De da grande grande utilidade. utilidade. Porque se o Lucas Freitas continuar sendo a primeira opção vindo do banco de reservas, aí me preocupa. Também me preocupa. Me preocupa muito, meu parceiro. Mas é muita coisa mesmo. Vamos seguindo por aí. Que agora é o Lincoln. Eu iria emprestar ele novamente. Esse empréstimo dele pro Volta Redonda Foi ruim. foi ruim. Porque foi um Volta Redonda brigando para não cair já no último semestre ali, tentando achar soluções. O Lincoln teve pouquíssima minutagem, muito pouco mesmo. Então, eu acho que foi um empréstimo que pouco desenvolveu. Então, eu procuraria outro empréstimo para o Lincoln. Eu confesso que eu acho que dá para compor o Lincoln, assim. Acho que ele é um zagueiro que não seria um zagueiro de grande utilidade, mas acho que daria para compor nesse elenco, assim. Eu confesso que o Vasco muito provavelmente vendeu o Luiz Gustavo por questões financeiras mesmo, né? Mas é um zagueiro também que foi Sim. embora para o Bahia e a torcida até hoje não entende como que traz um jogador precisando de outras posições lá no time deles, como que leva um jogador que não foi nem aproveitado pelo Rogério Ceni, e eu acho que seria aproveitado aqui se tivesse permanecido. Então, Mas foi um dinheiro bom, né, cara? Foi um não, dinheiro bom sim, para um era um zagueiro dinheiro, que não tinha nem desabrochado, né, cara? sim, era um dinheiro que para os cofres do clube, de 5 fato, milhões, cara. era importante. De euros, se eu não me engano, 4 milhões de euros, um negócio Exato. assim. Não tem nem o que contestar, mas eu acho que daria para compor o Lincoln da base. Então, Vai desempatar, hein, Joel? não, empresta, porque ele não conseguiu desenvolver. E a gente pode observar, e vamos chegar lá neles, JP e Barros foram emprestados e conseguiram ganhar cancha, né? E o Lincoln, infelizmente, ainda não tem essa cancha. E se ele permanecer no elenco, ele vai ficar atrás do Lucas Freitas, do Lucas Oliveira, que a gente tá botando ali vai com Deus, porque é aquilo, se chegar a proposta pro Lucas Oliveira, o Vasco não vai se opor. Então ele vai com Deus. Entendeu? É por isso. O Vasco não vai fazer força nenhuma, como não fez no Brasileirão. Quando o Sport tentou, o Vasco quis. O cara falou, vai. Vai com Deus. Então o Lincoln eu acho que vai para emprestar mesmo. Vamos seguindo por aqui. Lucas Piton, é isso? Titular Isso. absoluto, cara. Não tem. Podem Concordo gostar, podem não gostar, mas é o titular absoluto. Sandro Gama, o maior fã de Lucas Piton. Fã pra não Leandrinho, dizer o contrário, né? esse aí, cara, eu acho que ele tem, pelo que ele... Aí entra também informação, vamos lá. Leandrinho, pelo que a gente viu jogar, ele tem uma grande utilidade. Pelo que ele tá deixando de demonstrar nos treinos, eu já começo a ter minhas dúvidas com ele. Existe ali uma guerra de narrativas, onde o staff cobra mais oportunidades, ao mesmo tempo que é dito que ele não tem demonstrado muita vontade. Algumas fotos indicam até que ele está um pouco mais pesadinho. Então, assim, nesse momento, eu não vejo ele como grande utilidade, porque é o cara que não foi utilizado. E não dá pra dizer que o Diniz não trabalha com base, porque, porra, ele botou o Barros e o Ryan pra jogar, cara. Como botou lá no Fluminense o André, o John Kennedy, eu acho que tem que demonstrar que quer. E aparentemente, isso não tem acontecido com o Leandrinho. Mas é bola? É. Titular da lateral esquerda do Brasil numa Copa do Mundo Sub-20. Mas nesse momento, eu emprestaria. E isso vai acabar acontecendo, tá? Ou negociado ou emprestado. Porque meio que não há muito clima. O staff meio que foi muito duro ao cobrar ou buscar entendimento. E isso meio que gerou uma certa rusga. Então, assim, na minha visão, enquanto o Diniz tiver, eu acho dificilmente que o Leandrinho será aproveitado. Ô, Joel, Oi. você acha que dentro do Campeonato Carioca, né, vale lembrar que vai acontecer simultaneamente com o Campeonato Brasileiro, o Leandrinho não pode ter os seus minutos e aí reverter essa situação? Pode. Eu acho que pode. Mas eu não acreditaria nisso, porque
o staff dele é muito parecido com o do Paulo Ricardo, no sentido de que, ó, quer dar linha na pipa. Existe uma vontade, já, uma predisposição para que ele não fique no Vasco através dos seus representantes. Então, quando é assim, cara, fica muito difícil o jogador até focar em manter. Então, eu vou de empréstimo, mas vocês também têm voz. Vamos lá. É porque esse seu voto foi muito... Foi com opinião dentro da realidade, né? Eu gostaria que a gente tivesse um cenário onde o Leandrinho fosse grande utilidade, porque eu acho que é um jogador que tem muito potencial, já mostrou isso pelo Vasco, pode jogar mais adiantado, um lateral com muito vigor físico, eu gostaria de ver ele, mas tem toda essa questão, né? Então, dentro desse cenário, eu colocaria empréstimo, pelo menos, porque eu não quero me desfazer do Leandrinho, visto que eu acho que se ele sair nesse momento, o Vasco pode até perder dinheiro, cara. Não, eu também penso nessa forma. Por isso que eu vou de empréstimo. E você, Felipe? Não, sou voto vencido. Eu colocaria o Leandrinho como dá para compor, porque a gente está falando, a gente está cogitando aqui o que vai ser em 26, né? E aí eu espero que o jogador repense, tá de férias, repense a carreira, tá num grande clube, pode chegar na pré-temporada, se não for emprestado antes, obviamente, pode de repente mostrar um pouco mais e ser útil, mas como ele não tem sido utilizado, eu acho que na esquerda ali dá para compor, até porque mais para frente a gente tem um jogador da posição que na minha visão vai com Deus. Então a gente tem Lucas Piton ali de titular absoluto, e aí eu entraria com o Leandrinho aí no dá para compor. Fui voto vencido, mas seria dá para compor. Não, mas assim, eu vou mudar meu voto, Felipe. Vou mudar meu voto, no sentido de que, de fato, a gente está imaginando o contexto de janeiro, né? Não do que vai acontecer. Eu acho que eu posso ter me confundindo. Uma coisa é o que eu acho que vai acontecer. Ele vai ser emprestado, mas uma coisa é o Joel opinando. Eu acho, sim, que hoje ele dá para compor, mas ele tem margem para ser grande utilidade. Então eu acho que o Leandrinho tá nessa aí. Vamos seguindo então, Vitor Luiz. Tô com o Felipe nessa. Podemos juntar esses dois aqui? O Riquelme, vamos contextualizar. O Vitor Luiz tem contrato até o final do ano, que vem. Riquelme tem contrato terminando agora. Não foi utilizado, ele até treinava por uma questão humana. Sabe? Pô, você vir. Ele treinava sozinho, 3 da tarde, vai treinar de manhã. E o Diniz já conhecia o cara desde a Série B de 21, na primeira passagem, falou: vem treinar com a gente. Que eu acho que é o mínimo. Eu acho que isso aí. Eu acho que você afasta o jogador quando o jogador ele é uma laranja podre. Não quando o menino não tem nível. Ou não tá no mesmo patamar. Beleza. Então, Riquelme vai com Deus, vai com né, tudo que Deus possa te ajudar aí numa carreira, porque é cria do Vasco. Mas vai com Deus. E o Vitor Luiz, cara. Cara, eu juro pra tu que eu quero que vocês deem um voto de vocês, porque eu não tenho uma opinião formada por Vitor Luiz. Cara, explico por que na sequência. Eu acho que dentro de um contexto onde, na ausência do lateral esquerdo, o treinador prefere improvisar o direito para jogar torto, é porque ele não tem confiança no esquerdo reserva, no caso o Vitor Luiz. Eu acho que dentro dessa temporada o Vitor Luiz só foi útil em 2 contextos. Em um contexto onde o Vasco está sendo pressionado, ele quer um lateral mais defensivo, ele coloca o Vitor Luiz, ou para bater pênalti. Aí o meu questionamento, é válido ter um jogador só para isso? Eu acho que o Vasco não está nadando em dinheiro para isso. Então, por isso, eu tentaria negociar o Vitor Luiz. Mas também, se ele permanecer, quiser sentar no contrato, também é um cara que não vai prejudicar o Vasco. Não é o problema do Vasco, não é o Vitor Luiz. Não é. Felipe. Vamos lá. A opção que nós temos vai com Deus, em cima pode sair, né? Pode sair. Por mim, eu acho que não é um vai com Deus, assim, como é um vai com Deus com alguns outros jogadores, tipo, sei lá, vou até adiantar aqui, o Hugo Moura, por exemplo. Não. Vamos estrear o pode sair, então? Mas eu acho que vamos de pode sair, então. E eu vou explicar. Porque o pode sair é assim, se chegar uma proposta, o Vasco não faria tanto esforço pra sair, né? É isso. O vai com Deus é quando você quer muito que ele vá embora. Sinceramente, eu acho que eu tô com o Gustavo e com o Felipe nessa, porque assim, o Vitor Luiz, ele foi importante? Foi. Ele é um cara de grupo? Tanto é que a gente, assim, algumas vezes eu fui tentar entender o que é o Vitor Luiz. E, cara, se os problemas do Vasco fossem o Vitor Luiz, o Vasco não teria problemas. Porque é um cara que tá tudo bem, tá tudo ok, é um cara que ajuda bastante, treina pra caramba e defensivamente é lateral.
Lateral. Na concepção da palavra lateral, que você primeiro precisa defender do que atacar, o Vitor Luiz, ele preenche esse requisito. É isso. E é um jogador que jogou no Botafogo, jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro. Então ele dá um pouco de cancha para esse elenco que a gente tá olhando aí, que não ganhou nada e não disputou nada. Então é mal comparando alguns elencos que às vezes tem aquele jogador que não joga tanto, mas que é importante para a gestão do grupo. Por isso que o Vitor Luiz é um cara muito querido e o Vasco toma muita porrada em relação a ele, mas é uma porrada que todo mundo lá dentro meio que aceita. Ah, tá bom, pode bater. Tô nem aí. É diferente de outros jogadores, como o próprio Hugo Moura, que a gente vai chegar daqui a pouco e falar. Mas o pode sair se saiu, beleza, se ficou também, não fede nem cheira. Vamos que vamos, então. Seguindo, Barros. Cara, eu acho que ele tem grande utilidade. Caraca, eu ia colocar titular absoluto. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu gostaria que o Vasco trouxesse um jogador para ser titular absoluto. Entendeu? Eu acho que a posição de volante, por mais que o Barros e o Thiago Mendes terminaram o ano muito bem, o Vasco precisa de um cara para fincar a bandeira ali e ser importante decisivo. O Barros é um jovem. Eu acho que ele não está pronto ainda. Por isso que eu acho que ele tem grande utilidade. E vai iniciar o ano como titular absoluto. Mas a volância ali é uma posição que o Vasco está procurando. Por isso que junta um pouco de informação e opinião. E eu acho que o Vasco está certo nisso. Porque quando o Barros sai, entra quem? De novo, né? Tudo aponta para ele. O Hugo Moura. Então, pra gente ter um titular absoluto como o Barros, a gente vai ter que precisar de alguém de grande utilidade. Mas eu acho que o Barros hoje, ele não tem essa condição de titular absoluto. Para mim, ele tem grande utilidade. Você, Gustavão? Não, eu acho que a gente pode até avaliar esses dois juntos, porque pra mim seria ao contrário. Eu colocaria o Thiago Mendes como grande utilidade e o Barros como titular absoluto. E a minha busca seria pra alguém pra jogar ao lado do Barros. Também entendendo que o Thiago... E só adiantando, eu coloco os dois em grande utilidade também. Porque o Thiago Mendes, ele tem uma idade avançada, é um jogador que foi muito bem, muito importante, jogou bem em jogos grandes, mas ele é um pouco mais velho. Então a questão da idade, pra mim, pesa numa temporada que vai ser muito longa e muito desgastante. Eu coloco os dois como grande utilidade, mas se for o voto vencido, show de bola. Filipão, né? Filipão tem que dar o voto dele. Vai ter que desempatar. Eu concordo com o Gustavo. O Gustavo falou exatamente o que eu estava pensando aqui. Que pra mim é o contrário. Eu acho que o Barros é o titular absoluto e o Thiago Mendes é o grande utilidade nesse momento. Perfeito. Se a gente fazer aqui isso aí novamente em abril e ele continuar jogando do jeito que tá jogando, eu consigo vou falar titular absoluto. Barros e mais 10. Mas hoje ainda vejo para uma temporada, né, gigante. Por exemplo, o Barros, ele tem algumas atitudes que de fato você vê que é um menino um pouco deslumbrado. Por mais que muita gente ache isso legal, e eu até acho provocação bacana, mas eu acho a provocação bacana como o Ryan faz. O Barros chutou o escudo do Fluminense e tal, e aquilo pega mal pra ele como jogador. E assim, isso aí vai passar e todo mundo vai esquecer. Mas ele, como jogador, eu acho que ele ainda é um pouco imaturo em certas atitudes, tá ligado? Eu acho que ele não tá pronto e preparado ainda. Ele não tem nem 40 jogos pelo VAR, nem 30, cara. É só por isso. Potencial enorme. Eu sou fã do Barros. Sou fã. Aquele papo dele do Memphis deitar, ele levanta, tipo... Eu acho maneiro. Mas eu acho que ele ainda não tem esse tamanho pra isso, porque isso pode se virar contra ele. Sabe? Eu reitero, adoro jogador com personalidade. Gosto de jogador marrento, que se garante. O Barros é igualzinho o Ryan nisso, tanto é que eles são melhores amigos. Eles se garantem pra cacete e jogam pra cacete. Só que o Ryan tá num patamar um pouco mais acima. O Ryan já foi experimentado, já tomou dedo na cara na chegada no CT. Ryan já foi expulso nas quartas de finais de Copa do Brasil. Ryan já foi recuar uma bola e deu pro Flaco Lopes fazer um gol no ano passado com o jogo do Palmeiras. Então assim, ele já tomou porrada e já reergueu. O Barros hoje vive um momento só aqui. Eu tenho receio de quando ele chegar aqui. Porque oscilações vão acontecendo durante a carreira. Por isso que eu acho que titular absoluto para uma condição para ele agora, eu acho que é um pouco cedo. Mas tá tudo certo. Não é um... Poderia colocá-lo como titular absoluto também e tá tudo em casa. Vamos seguindo. Hugo Moura. Gustavo, qual é o seu voto? Acho que o Hugo Moura foi um jogador útil em 2024. Eu acho que
se a gente fizesse isso aqui no final de 2024, talvez colocaria ele na categoria aqui de grande utilidade, mas ao longo dessa temporada foi um jogador que atuou tanto na zaga como de primeiro volante, mas ele comprometeu demais, cara. Tiveram expulsões, tiveram gols que ele tem participação ali, então acho que o clima entre torcida e Hugo Moura, Saturou, de fato, né? saturou, então eu deixaria o Hugo Moura livre para encontrar um novo rumo. Mas é qual? Pode sair ou vai com Deus? Não, vai com Deus. Eu faria um esforço para que ele saísse. Mas vale lembrar que tem contrato, né? Então também não é Tem simples contrato. assim. Você, Filipão? Cara, na minha opinião, ele é titular absoluto no 15 de Piracicaba. Então, para isso acontecer, ele precisa ir embora com Deus. Calma, Então, Felipe. Não é pra assim mim- também, não. Para mim, é vai com Deus. Ele é titular no Remo, tá? É. Não? Verdade. Faz sentido. Faz sentido. Então, eu vou tirar o 15 de Piracicaba pro Remo. É isso. Para mim, ele é titular absoluto no Remo. No Vasco, não. Na Chapecoense. É, pá. Vocês dois não vai com Deus, né? É, você iria com o quê? Compor elenco, Joel? Não, mas eu ia no pode sair. Se ficar também, vai estar ali compondo elenco, mas eu acho que pode sair. Não faria falta nenhuma, mas o vai com Deus ganhou. Só um detalhe em relação ao Hugo Moura. Tô até aqui abrindo aqui o site da Federação do Rio, que indica os contratos. Se eu não me engano, o Hugo Moura tem contrato até 25, gente. Ou melhor, 25, ó. Até 27. Então, sabe, Mas eu confesso que é um vai ficar jogador um que eu, tempo aí. mas eu confesso que é um jogador que eu acho que tem mercado. Mercado no Não, sentido mercado de, tem. Tem sim. Cara. caso não seja aproveitado, eu acho que algum outro clube se interessaria pelo futebol do Hugo Moura. Até também O Hugo por Moura essa não é esse jogador por essa horroroso, não, cara. Não é. Eu acho que ele toma decisões ruins que prejudicam o grupo, prejudicam Deixa eu só o time confirmar no aqui. jogo ali. Mas eu acho que não seria, por exemplo, não seria tão difícil, entre aspas, se livrar do Hugo Moura, como foi o Jean Davi, por exemplo, como foi O próprio Lucas Zé Gabriel. Oliveira. O Zé Gabriel foi difícil o Vasco conseguir. O Zé livrar Gabriel dele. é o Hugo Moura da vez. Ou melhor, o eu Hugo acho- Moura é o Zé Gabriel da vez. Eu acho que seria mais fácil você conseguir emprestar o Hugo Moura para algum outro clube, sabe? Seja o Remo, seja algum. Vamos lá, A rapaziada. Chapecoense, enfim. Tá no último ano de contrato. Entra no último ano de contrato. Então pode rolar aquele empréstimo que é um empréstimo com vai com Deus. É, Um a empréstimo minha de um percepção ano. que eu tenho é que o Hugo Moura, ele não sai do Vasco pra jogar Série B. Pode ser que eu esteja enganado. Mas pra Não, mim, eu acho que o Hugo Moura é um tem jogador mercado de Série A. É, Ele tem mercado de Série A. Principalmente os times que subiram. sim. Principalmente os times que subiram. Então vamos seguindo. Vai com Deus pro Hugo Moura. Matheus Carvalho. Esse aqui vai ser difícil a gente colocar, porque se lesionou, o Vasco vai ter que renovar com ele, vai permanecer com ele, né? Mas esse pra aí mim, se não tivesse a lesão, eu colocaria nesse aqui, ó. Pode sair. Perfeito, Gustavão. Eu ia falar exatamente isso. Mas Em como condições lesionou, normais, ele vai ficar aqui seria pra pode compor ser. elenco, né? Deixa eu ver aqui. Só o contrato dele, que eu também tenho uma dúvida. O Matheus Carvalho tem contrato até 27, então ele joga. Ele vai jogar ainda. Pra mim, cara, ele vai estar machucado, vai voltar, ninguém vai comprar, então vai dar pra vai compor elenco, não tem muito o que fazer não. Eu acho que Apesar dá que- até pra gente apesar que colocar o contrato Watson na até mesma 20. categoria, né? O Watson contrato- mas o Watson já volta em janeiro. Fevereiro, talvez ele já possa jogar. Perfeito. O Watson, inclusive, a gente vai. O Watson eu acho que vai render divergências. Sinceramente. Mas o Matheus Carvalho é isso, é pra compor porque tá machucado. Eu acho que dá até pra botar o Jair, cara. Ah, Jair, Porque- isso. Eu lembrava que tinha mais um ali. Mas o vou te Jair- falar, é porque o Jair vai voltar pra mais tarde, né? Se não, eu gostaria até de colocar o Jair no grande utilidade, né? Mas o Jair. Mas É. qual vai ser o Jair que vai voltar? É difícil, né? Entendeu? Então, assim, hoje. Porque, assim, essa aqui é a projeção do que o Vasco vai buscar. E se a gente parar pra pensar, o que a gente tem aí hoje? Claro, quando terminar a gente vai fazer esse exercício, mas Ainda tem nome aqui. tem volante, cara. Tá faltando volante nesse time. Tá? Porque, vamos lá, vamos falar do Tietê agora. E o Tietê, diferentemente do Hugo Moura, eu acho que o problema dele é físico. Ele teve lesão, não conseguiu voltar ao mesmo patamar. Mas ele, em alguma ocasião da temporada, ele foi importante.
Dito isso, eu acho que ele dá pra compor, porque eu também não acredito nele que ele vai ser uma grande utilidade nessa reta final. Mas eu também, nessa atual conjuntura, onde o Hugo Moura vai com Deus, alguém tem que ficar também, que senão tu fica sem. Se o Paulinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Paulinho não renova. Hugo Moura também ninguém quer. Alguém tem que ter ali. E ele, inclusive, apesar de tudo, entrou na final. Entrou mal, entrou bem? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas é um jogador que o Diniz ainda confia. Dito isso, eu vou não dar pra compor. Gustavo. Não, concordo com você, porque dentro de um cenário realista, onde não dá pra se desfazer do elenco todo, não existe isso, gente. Eu entendo que o pessoal tá chateado com o elenco, mas uma base será mantida. Eu acho que o Tietchan tá dentro dessa base, assim. É um jogador que tem a confiança do Diniz, vai se manter aqui pra compor o elenco. Composição, então. Unanimidade, Felipe, né? compor isso. Unanimidade, compor elenco. Até porque, vamos lá, num cenário em que a gente tá sem nosso cenário aqui é da tier list, né? Sem Hugo Moura, sem Matheus Carvalho machucado, sem Jair machucado, sem Paulinho indo embora. Enfim, Tietchan dá pra compor. Aqui, ô Gustavo, se me permite rapidinho, né, que eu também estou monitorando aqui as notícias. Nosso companheiro, né, o Fábio Azevedo, trouxe a informação de que o Vasco negocia com a 01Bet para patrocinador master do Vasco a partir de 26. A gente trouxe aqui mais cedo que o Vasco negocia com Bet e com financeiras, com instituições financeiras também, tá? Então eu não tinha o nome, mas o Fábio Azevedo, dando os devidos créditos para ele informando que é a 01Bet, beleza? Só para deixar claro aí. Vamos então, em relação ao Tietchan, só para finalizar, ele é um cara de composição de elenco. O nome dele é Danilo, né? Deixa eu olhar aqui no Bira, da Federação do Rio, para entender mais ou menos. Ele tá no último ano de contrato dele também. Acho difícil o Vasco conseguir um time interessado. Acredito eu que deve cumprir o seu contrato, já tem uma certa idade, tem mais de 30 anos, então acho que dá para compor. Mas dá para compor. Dá pra compor. Grande utilidade eu acho difícil. Esforça, empréstimo. Esse cara tem que jogar bola pra gente poder vender ele pelo que comprou. É muito simples. Pra mim, o esforço é isso. O esforço é isso. Pra mim, empresta. Pra você, Gustavo? Não, concordo com você. Empréstimo pro esforço. E um empréstimo bem feito, tá? Porque foi mais a gente deu o exemplo do Lincoln, que foi um empréstimo ruim. Emprestar pro Juventude, que naquele momento ali não iria colocar o esforço pra jogar. Em algum momento chegou até ser concorrente direto do Vasco, né? O Juventude. Não fez sentido nenhum esse empréstimo. Tem que procurar um time que... Chegou a jogar na lateral esquerda, se eu não me engano. Também. Tem que procurar um time que faça sentido. Você, Filipão? Empréstimo. Eu tinha curiosidade de ver o Esforza jogando bem, sendo o Esforza que veio, né? Com a pompa que veio, nas mãos do Diniz. Mas esse jogador não se provou em lugar nenhum. Então, pode emprestar. E eu criava expectativa, cara, porque eu acho que ele combinaria com o estilo do Diniz, mas aí a gente prestou atenção e, na verdade, o estilo do Diniz, o jogador tem que entregar intensidade, não é toque de bola que ele precisa correr pra cacete, pra lá e pra cá, né, cara? Então, não é muita do esforço. Vamos então agora para Lucas Eduardo. O Lucas Eduardo teve problemas comportamentais, gente. Então, o Vasco quis muito se livrar dele, se livrou dele 2 vezes. Ele foi emprestado para um time, depois voltou, foi para outro. E assim, infelizmente, vai com Deus para ele. Vocês. É um jogador muito promissor, né, cara? Apareceu muito bem, mas infelizmente, vai com Deus para ele. Vocês aí. Eu tinha pensado no pode sair. Também, se não chegar a proposta, não teria problema em manter ele no elenco, não. Pra mim vai com Deus. Maioria que não vai com Deus. Agora o Paulinho, rodar, né, eu acho que dá pra gente adiantar aqui, né? O Paulinho, eu quero... assim, ele não vai ficar. Ele tem contrato até o final do ano, não vai renovar. Eu gostaria de dar mais oportunidades pra ele, né? Mas dentro da realidade, ele vai sair. Paulinho, pra mim, pode sair. Né? Pra mim, nem vai com Deus, não. Pra mim, pode sair. Não, assim, foi útil durante muito tempo, durante um tempo, na verdade. E aí, depois da lesão, ele não foi mais o Paulinho que a gente sempre imaginou. Mas também não foi aquele jogador que você, por exemplo, que dá raiva que você... Até porque também ele não teve muitas oportunidades, mas não é aquele jogador... como o Hugo Moura, por exemplo, que a torcida quer ver longe. Eu acho que pode sair porque ele não rendeu depois da lesão. De certa forma, ainda foi sempre muito comprometido com o clube, é torcedor do clube,
enfim, acho que sempre trabalhou, sempre honrou, mas não conseguiu render dentro de campo. Então acho que não é vai com Deus, mas pode sair. No caso do vai com Deus é mais por conta de que ele vai embora mesmo. E aí o vai com Deus tem duas palavras. Tem um vai com Deus assim, tipo, vai com Deus. E o vai com Deus, Paulinho. Seja Boa sorte. feliz. Boa sorte, entendeu? Eu acho que o Paulinho é isso. Porque ele já vai embora. Então, Sim. não é uma questão de que não é por serviços prestados. Pelo contrário, é por muito carinho. Infelizmente, ele tá indo embora. JP. O JP, o Avaí tentou a permanência dele, mas não entrou em acordo até pela questão da opção de compra. O que o Avaí tentou? Permanecer com o jogador e negociando um valor mais baixo. E o Vasco falou, não. A gente quer contar com ele pro ano que vem, precisa ser observado mais de perto. Então ele vai compor elenco para mim. Você, Gustavo? Eu acho que o JP ele chega como compor elenco, tendo um potencial de chegar ao grande utilidade. Sim, A gente tem o exemplo hoje do Barros que deu esse salto depois do empréstimo. Acho que o JP vem com esse potencial. Mas de cara, assim, para janeiro, né, como a gente está projetando, ele fica no compor elenco. Então vamos lá. Max... Filipão, perdão. Não, tranquilo. Se for o JP que está voltando do Avaí, eu até colocaria como grande utilidade já, se for o mesmo JP. A minha única dúvida é que o JP, ele não me parece ser esse jogador que da intensidade. O Joel estava no local, enfim, estávamos eu, Joel e uma pessoa que eu não vou citar o nome aqui, mas essa pessoa, o Joel vai lembrar, disse que o JP parecia ser preguiçoso. Parecia ser um jogador preguiçoso nos treinos. Foi o que essa pessoa falou. Então, se for o JP do Avaí, mas com o JP com intensidade, que pelo menos o JP que passou pelo Vasco, nessa primeira passagem pelo Vasco, não era esse tipo, não me parece ser esse jogador com intensidade, é o mais jogador, entre aspas, mal comparando, é um estilo Ganso, que é o cara mais do passe, enfim, eu confesso que eu estou curioso, mas se for o JP que jogou no Avaí da forma que jogou no Avaí, eu votaria como grande utilidade, mas fui voto vencido aqui. Eu ainda acho que, apesar mesmo dele jogando bem contra o Avaí, ou melhor, bem no Avaí, o nível é diferente. Mas uma coisa ele mostrou na Série B, uma coisa que eu sentia falta. Porque na Série B, meu parceiro, tu não pode ser preguiçoso. E lá ele rodou. Então se ele rodou é porque ele quis, ele demonstrou. E esse moleque querendo, eu acho que ele dá jogo. Dá jogo tanto quanto um meia, quanto um volante. Ele pode tanto jogar ao lado do Barros, por exemplo. Eu acho que primeiro volante ele não é. Mas ele pode jogar ao lado do Barros, como pode jogar na do Coutinho, por exemplo. Né? Ele é um 8, um 10 não, mas é quase um 10. É um 8. Um 8 com chegada. Eu acho que dá pra ser assim. Maxime Domingues. Cara, pode sair, né? Eu não colocaria vai com Deus porque o Vasco fez um investimento dele. Não pode se livrar de um jogador que fez um grande investimento. Então tentaria a saída dele para tentar recuperar algum dinheiro caso não acontecesse empréstimo. A informação, aí vamos à informação. Maxime Domingues é um jogador que a comissão técnica em tese não conta. Não conta com ele. Tanto é que ele estava na mesma situação do Jean Davi. O Jean Davi que não saiu e o Maxime conseguiu um novo clube. Então, assim, hoje ele não rodou com o Carille. Vamos lembrar, tá, gente? Ele não rodou com o Carille. Não foi nem com o Diniz. Quando o Diniz chega, eu acho que ele já tinha metido o pé ou já estava meio que escanteado. Mas é isso. A tendência é que ele saia de fato. Vamos seguindo aí. Filipão, Matheus França. Cara, vou falar como torcedor. E aquele último chute tá muito gravado na minha memória. Então, Matheus França, vai com Deus. E não é o vai com Deus do Paulinho, não. Vai com Deus e não volte nunca mais. Gustavão. Cara, se eu tivesse a opção de romper esse empréstimo do Matheus França, eu acho que não teria problema ele sair mais cedo. Tem um salário caro, né? Sim. Então, mas dentro de um contexto de realidade, né? Ele tem contrato até o meio do ano. Eu acho que ele vai permanecer no Vasco até o meio do ano. Não tem nem o que fazer, então vai compor elenco. Mas eu vou de vai com Deus. Eu acho que o Vasco pode tentar. Porque não deu, cara. Ele não teve uma partida boa. E eu vou falar aqui com muito. Ele, quando chegou, eu criei muita expectativa sobre ele. Criei muita expectativa.
e me ferrei. E ele não fez por onde, vamos ser sinceros. Não tô dizendo que o garoto não fez porque não quis, porque jogou mal porque tá... Não tem nada a ver, não tem nada a ver que ele é cria do Flamengo, não tem nada a ver. Ele não jogou bem. conseguiu, ele não rendeu. Não conseguiu, é isso, ele não rendeu, conseguiu ponto. render. E vale destacar que lá no Crystal Palace ele teve problemas de lesão, então assim, um cara que não voltou não conseguiu, ponto. Vai com Deus pra mim. A minha expectativa era, e a gente fez isso naquela nossa live do fim do Brasileirão, né, na nossa live a gente fez isso, e a minha decepção foi o Matheus França exatamente por conta disso, porque eu tinha certeza que ele chegaria e, quiçá, fosse até titular desse time, foi o que eu imaginei. Imaginei que ele chegasse e já tomasse a condição até de titular. Pelo que eu vi ele no rival jogando. Então, sim, mas assim, me decepcionou. Eu achei que ele chegaria e brigaria com o Nuno, cara. E o Nuno em nenhum momento... Cara, o Nuno é bizarro, porque o Nuno em nenhum momento foi cogitado nem pra tirar ele pra descansar. O Diniz jogou com ele todas. Só não jogou quando ele tomou o terceiro amarelo, cara. Porra, então... E o Matheus França era o cara que podia substituir. Não, e o Matheus França era o cara que podia substituir, né, Felipe? Exato. A gente sabe que isso não é uma regra, mas a tendência é que se você tem um Nuno cansado nesse ano de 2025, que ele foi importante, você ter um Nuno descansado por ano que vem, que agora vai ter férias, isso aquilo curtas, mas vai ter um tempo de descanso, a probabilidade, a tendência que o Nuno venha melhor, ano que vem já ambientado, já adaptado, é até maior. Né? Muito. O Nuno... Vocês sabem muito bem o que eu acho do Nuno. O Nuno é um jogador mais especial, assim. Pra mim, melhor contratação da temporada. Nuno, pra mim, foi bizarro, cara. Bizarro. O cara meteu um gol numa final, não peida. Meteu gol contra o Botafogo, sabe? Assim, meteu gol nos 3 clássicos. A gente vai falar dele depois, mas o Nuno, pra mim, ele já termina o ano grandão e ele volta muito grande. Ele volta pra mim como postulante a dono, junto do Ryan, assim, na minha cabeça. Tenho a impressão e a sensação que se o Nuno faz o gol da virada e o Vasco é campeão, tatuaríamos todos Nuno no braço, na perna, alguma coisa. Eu colocaria o cabelinho. Eu faria o cabelinho do Nuno. Igual do Gustavo, assim. Deixaria assim. Mas vamos que vamos. Cara, Felipe Coutinho. E aí? Titular absoluto ou grande utilidade? Vou falar aqui numa boa. Com o Diniz, ele tem grande utilidade. Mas sem o Diniz, ou seja, sem essa ideia de que ele é volante, ele pra mim é titular absoluto. O cara tem muita qualidade técnica, só que ele tem que buscar a bola no zagueiro, ele tem que buscar a bola no volante. Ele não consegue pegar a bola no terço final, cara. Pra dar aquela saidinha assim, aquela rabiscadinha. Não consegue. Não consegue, que eu digo assim, porque ele não joga perto do gol. Quem é que joga perto do gol? Andrés Gomes joga aberto, consegue jogar perto do gol. O Ryan, que é o centroavante. O Nuno é porque invade a área, porque o Nuno tem essa coisa. Por ele ser o ponta, em tese, ele tá sempre resguardado e ele pode fazer esse movimento. Mas o Coutinho, que é uma espécie... O Vasco não joga no 4-2-3-1. O Vasco joga no 4-3-3, onde o Coutinho tá basicamente na mesma linha do Thiago Mendes. O Coutinho tem a 10, mas ele joga de 8. E eu gostaria de ver o Coutinho de 10. Um meio atacante. Hoje ele é meio atacante? Não é. De 10, quase um falso 9. Sim. Porra, então, cara, hoje pra mim ele tem grande utilidade. Mas pra mim ele é escalado errado. Eu ainda não soltei a mão do Coutinho, não. Quero saber de vocês. Cara, em toda essa tier list aqui eu tô fazendo um cenário realista. Eu acho que dentro no cenário do Vasco pra 2026 não existe um cenário onde o Coutinho não é titular absoluto. Eu acho que não vão contratar um outro camisa 10 que vai disputar a posição com ele, e a gente vai iniciar o ano ele sendo titular absoluto. O meu desejo é que o Vasco contrate um jogador para ser sombra dele, mas não tem cacife financeiro para trazer um jogador do mesmo quilate dele, igual aconteceu no início da temporada passada, que era Payet e Coutinho. Eu acho que não faz sentido isso novamente, então acho que dentro desse contexto ele vai ser titular absoluto no começo da temporada. Eu concordo com o Joel quando ele está sendo mal escalado. Concordo com o Joel nisso. E aí acho que isso diz mais sobre o Diniz do que sobre ele. Então, acho que ele é titular absoluto desse time, só que ele precisa jogar na dele. Eu acho que isso tem mais a ver com o Diniz do que com ele, mas para mim, eu tô com o Gustavão aí, é titular absoluto para mim. Então vamos lá, vamos para titular absoluto, portanto, do Coutinho.
Agora, Estrela. A gente tava criando aqui a tier list, e antes do Gustavo falou assim, eu falei, pô, Gustavo, essa categoria de empréstimo não ficou muito justa. Aí ele falou assim, não, ó, vou dar um exemplo aqui, um jogador que eu emprestaria. Aí ele usou o Estrela como exemplo, e eu tô com o Gustavo nessa, ele me convenceu nessa. Então não tem como dizer outra coisa. O Estrela, Mas inclusive... o Estrela não seria esse substituto do Coutinho, não? Porque Seria, mas quando o Estrela, qual é o Estrela? quando o Estrela surge lá, 24. substituindo o Payet, se eu não me engano, Sim. né? Ele faz um jogo contra o São Paulo, só que ele já tem esse problema crônico no joelho, né? E aí ele se machuca e já opera e não volta. Será que não seria esse jogador para substituir o Coutinho nas partidas ao invés do Matheus França, por exemplo? Então, eu acho que o Estrela vai acabar perdendo condição pro JP na questão da composição do elenco. Por isso que eu acho que é importante dar rodagem para esse menino. E eu não sei se no Vasco ele vai ter essa rodagem. Deixa eu só ver aqui o contrato dele. Guilherme Estrela. Só um momento. O Guilherme tem contrato até o final do ano. Então, ou é uma renovação, ou é um vai com Deus no final do empréstimo, né? Então tem isso também, tem contrato até o final do ano. Então, assim, já que eu não largaria a mão dele, eu vou mudar meu voto. Eu acho que dá pra compor. Porque se for emprestado, quer dizer que ele tá indo embora. Ele tem contrato até o final do ano. Meu Mas voto fala aí, é dar para Gustavão. compor, meu voto é dar para compor também. Eu beleza. iria de empréstimo, mas já fui voto vencido ali. Não, é porque eu imaginei que o contrato dele terminaria depois, cara. Terminando em 26, de fato, eu quero ainda vê-lo. Nuno Moreira, titular absoluto, né, gente? Eu acho que não... Sim. Titular absoluto. Titular absoluto e contrato vitalício, se fosse possível. Adson, cara, o Adson. O Adson é um jogador que o Diniz gosta muito, comissão técnica vê muito potencial nele. É um jogador que tem ele mescla um pouco as características do Nuno e do Andrés Gomes, porque ele é canhoto, diferentemente dos outros dois. Mas ele tem tanto a questão do passe, né, da articulação de jogada, daquele jogo miudinho, quanto também o drible, a velocidade 1 contra 1, para pelo menos se desvencilhar da marcação. Dito isso, ele teve um problema, uma fratura por estresse. Isso quer dizer o seguinte, não é um problema muscular, não é um problema crônico, é uma parada que dói, é uma lesão que dói. Então, eu acho que se for o Adson de 24, tem grande utilidade. E ele tá para voltar no início do ano. Ele já realiza trabalhos com bola, então a expectativa é que ele possa, talvez em fevereiro, tá bem ali para jogar. Então, caso ele volte sendo o Adson de 24, eu acho que ele tem grande utilidade. E é a última memória que eu tenho. Diferentemente de outras lesões, como é joelho você já fica assim, caraca, o cara volta como? Volta igual o Paulinho. Agora, fratura por estresse, o Tietê, lesão muscular, o cara voltou diferente. Agora, uma fratura, quebrou o braço, voltou, irmão. É isso, tá ligado? Então eu penso que o Adson tem grande utilidade. Quero saber de vocês. Teve até aqui um comentário falando ali, ó, do Alex dos Santos. O Adson vai ser o grande reforço para o Vasco em 2026. Eu tenho dificuldade de cravar isso, né? Porque eu também tenho. Porque é uma lesão Mas muito eu quero acreditar delicada que o Paulinho do Palmeiras sofreu com isso, né? Veio desde o Atlético Mineiro com essa lesão, uma lesão muito difícil. Eu colocaria, por não saber o Adson que vai voltar, colocaria ele para compor, dá para compor. Você, Filipão? Cara, meu voto é em grande utilidade também. Porque se a gente pegar um retrospecto bacana do Adson aí, ele foi... Aquele Adson lá contra o Internacional, naquela fase ali, o Adson, se não o melhor, um dos melhores jogadores do time naquele período. E aí ele se lesiona, ele volta, aí ele já não volta tão bem porque ele não estava 100% recuperado, ele se machuca de novo e tá esse período sem atuar. Acho que eu tô com o Joel. Se for o Adson antes das lesões, ele vai ser de grande utilidade. Então vamos lá para agora Andrés Gomes, titular absoluto, né, gente? Então isso aí dá para passar tranquilo. O Andrés Isso aí Gomes. não tem muita discussão, não. Aí vem o DVD. DVD é um cara que, sinceramente, eu tenho paciência com o Adson porque ele não voltou machucado e tal. Já o DVD, cara, essa reta final e muitos jogos que ele entrou e fez besteira, foi expulso, por exemplo, contra o Bahia, sabe? Então, assim, eu acho que pode sair.
Porque é um jogador de 31 anos, cara, que eu acho que não vai entregar mais do que entregou. Eu não consigo ver o DVD fazendo uma temporada de 26 melhor do que foi 25 e tão pouco parecida com a de 24. Então eu acho que o DVD pode sair. É um jogador que custou ao Vasco cerca de 15 milhões de reais. E, além de tudo, tem um salário importante. Vale destacar que ele foi contratado na gestão Alexandre Matos, que não poupava zeros ao firmar contratos. Então não pode sair. Você, Gustavo. Mas se ficar também, beleza. É diferente do Matheus França pra mim. Eu colocaria o David, não dá pra compor. Eu entendo sua linha argumentativa, mas eu não tenho confiança que o Vasco vai trazer um jogador que seja melhor que o DVD. Entendeu? Mas jogador pra ponta tá em pauta. Sim, eu Aí acho que depois- deveria, mas aí eu não trocaria um pelo outro. Manteria o DVD e adicionaria um ponta. Perfeito. Perfeito. Você, Tô com, Filipão. tô com o Gustavão nessa aí. Acho que dá pra compor, e a gente precisa de mais um. De mais um Andrés Gomes, de preferência. Garré. Empréstimo. Esse aí eu vou até olhar o contrato, cara. Tem, acho que até 27, final de 27. Benjamin Garré, final de 27. Eu acho que é, cara. Acho que pode sair. Ele chegou a ter meio do ano. Não deu certo. Um ano inteiro, cara. Com o Carille ele não jogou. Veio o Diniz. Ele não consegue ali também. Teve um problema de pubis, é bem verdade, mas. Não dá. Assim. Eu até gostaria de acreditar que ele seria importante, mas. Tu iria de empréstimo, Gustavo? Eu iria de É. pode sair. E aí, Pode sair. Filipão? Assim, tanto faz Pra- pra mim. Se emprestar pra mim, ou pode- sair. Pra mim pode sair, porque nem no estilo, nem no outro estilo ele conseguiu, né? Porque a gente tá falando de técnicos com estilos completamente diferentes. E aí, de repente, até o Gabigol falou recentemente aí no Podpah, né? Que não existe jogador ruim. De repente é jogador que não se adequa a certo esquema. Ele não se adequou nem no esquema do Carille, nem no esquema do Diniz. Então eu acho que Pois pode é. sair. Exatamente, né, cara? O cara que não entra não consegue se adequar a nada é porque algum problema tá com ele, né? Sei lá. GB, acho que dá pra compor, cara. Concordo. Dá pra E compor. eu acho que ele vai crescer essa temporada, cara. Eu tô com essa expectativa aí. Eu acho É que ele é isso, um dá dá pra pra compor que dá pra pular pro grande utilidade. Eu tenho essa expectativa. Ryan, titular absoluto. Verrete, rapaz. Olha, eu quero ver o Verrete agora, hein? Eu acho que o Verratti não vai sair. Não vai sair, aí ele vai ficar no elenco como grande utilidade. Também não projeto mais o Verratti sendo titular do time, não. Você, Felipe. Cara, difícil, hein? Vocês escolheram o quê? Eu Não, eu coloquei não- como grande utilidade. Eu não escolhi Utilidade. ainda. Tá, eu confesso que com uma dor gigante no coração e correndo risco de estar falando besteira e ano que vem isso virar corte ou virar meme, porque eu falei besteira do Verratti, mas é porque eu acho que com esse salário do Verratti, eu acho que ele já pode sair. E aí com dor no coração, porque é um cara que chegou em 23 muito comprometido, foi um dos pilares desse time, ajudou muito o Vasco não cair. 24 também fez um bom ano, e para mim, aquilo que o João falou no começo da live, é o jogador que mais sentiu, nos 2 anos, o jogador que mais sentiu a eliminação na semifinal e a derrota agora na final, sem dúvida, foi o Verratti. Tá ambientado, tá adaptado no Rio de Janeiro, mas é porque eu acho que se você vai permanecer com o Diniz, e é um cara de grupo, assim como o Vitor Luiz, é capitão, mas como você vai permanecer com o Diniz e o Diniz prioriza atacantes mais móveis, o Vasco muda quando o Verratti está em campo, eu acho que você tem que optar por um ou outro, na minha opinião. Então eu acho que o Verratti pode sair. Eu vou ser sincero, cara. É uma linha muito tênue, porque eu tô entre grande utilidade e pode sair. É muito louco isso. É muito louco. Porque, pra mim, eu tô com o Felipe nessa, quando ele fala em relação ao salário e tal. E o Gustavo também. Eu tô com o Gustavo quando ele fala, cara, é um jogador que não vai sair. Ele não vai querer sair. E eu acho difícil também alguém querer bancar. E eu acho difícil também o Vasco conseguir alguém que vai arcar com salário integral. Mas eu acho que ele pode sair. Eu vou no pode sair porque hoje em dia eu vejo o GB pro time do Vasco tem muito mais... Ele faz muito mais sentido do que o Verratti pra mim. Claro que num momento de temporada de você tá
numa reta final, numa reta decisiva, tu vai jogar os caras que estão mais experimentados ou, como o próprio Diniz fala, os jogadores mais treinados. Mas, cara, pré-temporada, início do ano, eu acho que zera tudo. Zerou. E ao zerar, a gente coloca o GB e o Verratti no mesma coisa, assim, e cara, pra mim fica muito a imagem da decisão. Alguém lembra o que o Verratti fez? Algum lance, alguma coisa? Teve um lance ali que ele ia chegar inteiro pra cabecear e o André Ramalho deu a casquinha, né? Foi essa a participação dele. Ele não tocou na bola, né? O GB... A bola bateu nele depois, né? Acho que bateu nele. É isso, que é tiro de meta. A gente até fica puto, né? Porque, é escanteio. O GB, ele pode ter a bola... Ele teve a bola do jogo e estou pra fora. Mas ele tava ali. Ele também tem essa coisa de estar no meio ali, na zona do agrião, né? Que quando os antigos falavam, né? Ali dentro da área. E a bola ainda perereca pra ele. Mas o lance que me impressiona é que numa decisão de campeonato, ele pega a bola no bico da área, dá um drible no marcador e sofre uma falta. Então, assim, eu não tô dizendo que o GB joga pra cacete e tal, mas você vê que ali é um jogador de nível que dá pra jogar. Num momento de pressão, ele até consegue sair ele consegue sair da área. Então, assim, é um jogador... Por isso que eu vou no pode sair para o Verratti, porque fazendo um contraponto ao GB. Se não tem um GB, eu não ia eu ia falar pro Verratti não sair, mas tem um GB, cara. Que é um ativo do clube. Que o Vasco precisa valorizar, porque o Verratti, cara, não tem mais como valorizar há 37 anos. Mas assim, é aquele pode sair querendo que fique. É igual a questão do Vitor Luiz. Se ficar, eu não vou ficar puto, não vou ficar chateado, não. Problema é zero se ficar. Mas se sair, o Vasco ganha um fôlego financeiro importante para oferecer algum tipo de salário para poder brigar com os jogadores. E agora, Gustavo, só sobe um pouquinho para a gente botar, até para repassar. Tu consegue diminuir bota 80% para ver se a gente consegue encaixar tudo na mesma tela? Acho que aí... Aumenta um pouquinho, só para ver se... Eu acho que aí tá um pouco melhor. Mas vamos lá. Então, titulares absolutos ficaram, né? Titulares absolutos. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton. Então a gente entende que o sistema defensivo dá pra jogar. Então o problema tá no treinador, né? Porque a gente acha que os 5 são titulares absolutos, mais o Barros. Então tá faltando um segundo volante. Tem Coutinho, Nuno, Andrés e Ryan. Então a gente tá questionando aqui apenas um titular para um time dentro do realismo ser ideal. Mas aí eu acho que tem que vir jogadores pra brigar por essa vaga. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Se a gente tem 10 aqui, pela nossa análise, 10 jogadores absolutos e 3 com grande utilidade, quer dizer que a gente precisa de um titular e reforçar o banco. Esses 3 são um lateral que joga nas duas, o Thiago Mendes que pode ser esse titular e um ponta. Aí não dá pra compor, que a gente até brincou, que alguns poderiam até ir para grande utilidade. A gente mencionou o Jair nessa, o Felipe mencionou o JP e eu mencionei o GB. Aí você aumenta para 6. E o grande utilidade para mim é aonde tem que estar o banco. O dá para compor é o jogador que é relacionado ou vai para o banco para passear. O empresta, a gente entende que são jogadores que não tem muito o que fazer. O pode sair, se ficar bem, se não ficar também tá tranquilo. E o vai com Deus, de fato, é que não dá mais. Mas aonde eu quero chegar? Se a gente for observar, quais são as posições que o Vasco, então, ali está precisando? Pontas e volante. Pontas, volantes e zagueiro. Porque a gente não tem volante titular, absoluto, tem apenas um ponta e um lateral que dá para fazer as duas. Então, em tese, a gente tem ali um reserva do... A gente não tem um reserva do Ryan, a não ser um cara de composição de elenco. Deixa eu só ler o superchat, Eric Joy. Com relação ao Adson, é sempre bom lembrar que o Anderson Silva até hoje fala que dói a fratura. Não é algo tão simples, não. Não é. Mas no caso, o cara vai conviver com a dor. Não é uma coisa que te impossibilita fisicamente. Né? Essa é a questão que eu quis chegar em relação ao Adson. E aí, voltando ao raciocínio em relação a isso. O time titular, o Vasco precisa de um volante para ser titular ou para brigar com o Thiago Mendes, que é de grande utilidade. E o Vasco busca um volante. Um zagueiro, para justamente fazer sombra ao Cuesta e Robert Renan. O Vasco busca esse zagueiro.
E um ponta, um jogador de criatividade que joga no terço final do campo, que a gente já mencionou aqui, que é o Johan Rojas, né? O jogador colombiano que joga no Monte Rey, que estava no Necaxa, mas pertence ao Monte Rey. É um jogador que vai resolver? Não conheço muito bem, mas a gente vê que o Vasco está atacando essas 3 frentes. Prioridades, portanto, zagueiro, volante e ponta. Curiosamente, são as mesmas lacunas que o Vasco procura nas últimas janelas. Vocês acham que isso tem uma coincidência ou é algo sistemático? Porque se a gente olhar para a base também, não tem jogador para estar ali. O próprio Elder... a gente esqueceu dele, hein, Gustavo? O Elder teve uma grave lesão no joelho. Tá fora até o segundo semestre. Que era um jogador para composição, mas que seria um volante também ali que ficaria no radar, mas não tem. O Zuccarello não tá pronto. O Juninho também não. Então o que o Vasco precisa? Um zagueiro, um volante e um ponta. Porque Matheus França não foi bem, DVD não emplaca. Então assim, mas olhando para esse time, e aí vai a pergunta para vocês, projetando 26, é na mesma ou o Vasco tem condições com reforços de dar um passo maior? E o passo maior é de fato o top 8? É de fato voltar a brigar por uma Copa do Brasil como fizemos nos últimos 2 anos? É brigar pela Sul-Americana? Qual é a projeção, dito isso, até pra gente encerrar, como é que é a projeção de vocês em relação ao elenco, visto o que a gente analisou do elenco do Vasco? Você, Gustavo? Eu acho que a meta do Vasco é se reforçar e conseguir ter uma estabilidade para brigar por um top 8. Eu acho que essa deveria ser a projeção do Vasco. Buscar peças que iriam encorpar o time titular, a gente falou de um volante ali, quem sabe até um centroavante que jogue na do Ryan e possibilite que ele brigue por uma posição na ponta, também não descarto essa possibilidade. Um zagueiro com um patamar maior do que o Cuesta, não sei. Mas eu acho que a briga do Vasco é fortalecer o elenco para que possa lutar por essa 8ª colocação. Com esse elenco aí, eu acho que o Vasco fica na mesma faixa etária de campeonato. Fica 10º, 11º, 12º. E aí tem aquilo, pode variar para baixo, como aconteceu, ficar 14º, porque oscilou muito, ou variar para cima, entendeu? Você, Filipão? Nesse elenco faltou regularidade, né? Se o Vasco tivesse sido regular naquela parte final ali de 4 vitórias consecutivas ali, o Vasco estaria talvez até mais acima do que top 8. Mas aí eu seria mais pelo desempenho mesmo, porque acho que esse elenco teria feito mais do que se esperava, de fato, né? Se o Vasco termina no G6, esse elenco para mim não é elenco de G6, mas o Vasco terminou o G6, mal comparando o que fez o Mirassol. O Mirassol não é um time de G4, mas o desempenho do Mirassol colocou o Mirassol no G4. Se o Vasco terminasse em 6º, 7º colocado, na minha visão, não era o elenco para essa posição. Mas o rendimento, o desempenho o teria colocado nessa posição. E também não acho que o Vasco é time para 14º lugar. Mas aí o desempenho e o rendimento o colocou nesse 14º lugar. Então eu acho que são esses reforços assim, que a gente citou. Ponta, zagueiro, volante, talvez até um lateral esquerdo também. No caso de suspensão do Piton, ou lesão, a gente tem um lateral à altura também. E aí o clube vai precisar agora como sempre fala aqui, né, ser criativo e assertivo, né, não só criativo, mas criativo e assertivo, porque às vezes o clube é criativo, mas é criativo de uma forma errada, né. A gente inventou o Lloyd Augusto, né, tem que ser muito criativo para trazer o Lloyd Augusto, mas trouxe de maneira super equivocada. Agora, eu confesso, Joel, que esse ponta, qual o nome que você falou? Johan Rojas. Johan Rojas. Trava a língua do caramba. Eu juro que eu quero ver esse cara no Vasco e o Sandro Gama narrando o gol desse cara. Deve ser uma coisa hilária. Vai ser uma coisa sensacional.